A paz do Senhor, irmãos, sou o pastor Guilherme e quero transmitir esta palavra para ser exibida também na Assembleia de Deus, Ministério Missão, em Urucuia. Que Deus abençoe a todos vocês, é uma grande alegria poder estar aqui falando sobre e discorrendo, sobre a importância dos missionários, fazer missão, ide, levando a sério o ide de Jesus. É interessante que quando nós observamos a Igreja de Cristo, que é uma agência missionária de Deus na Terra, e quando nós olhamos para os agentes dessa agência, que literalmente são obreiros e obreiras, missionários e missionárias, que levam a palavra de Deus, levam as boas novas para outros seres humanos que precisam se reencontrar com a sua essência, e quando eu digo essência, é reencontrar com o dono da essência, colocada em nós, Cristo, Porque ele continua à porta, batendo, esperando que alguém ouça o seu bater e abra essa porta para que Cristo entre em sua vida, em sua casa e transforme o seu mundo, e transforme a sua vida, e transforme o seu modus viventes. Quando falamos de missões e quando falamos dos agentes desta missão, que são literalmente esses missionários e missionárias, lembrando, levando a sério o ID de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos que o objetivo das missões é continuar a obra de Jesus Cristo, é continuar levando a sério a ordenança que Jesus impõe sobre a nossa vida. E para isso, literalmente, nós anunciamos através da nossa pregação, através da nossa fala, através da nossa vida, através da nossa conduta, anunciamos esta missão, anunciamos o ID, anunciamos as boas novas. E dentro disso inclui levar a pessoa ao arrependimento, para que através do arrependimento ela possa receber a remissão de todos os seus pecados. Então, o arrependimento, ele traz a remissão dos nossos pecados. Ele prometeu, Jesus prometeu, o nosso Abba, ele prometeu, Jesus, que nos daria o Espírito Santo para nos capacitar nessa grande obra missionária e nos levar a fazermos discípulos de todas as nações. Porque nós, com a capacitação do Espírito Santo, temos aí o poder de nos tornarmos testemunhas de Cristo Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 24, verso 47 e verso de número 48, e você vai perceber as bases da minha fala, aonde eu estou pautando a minha fala, literalmente nos ensinamentos do nosso Cristo. Então, como missionários de Cristo na Terra, nós temos a responsabilidade, nós temos a incumbência, e vamos dizer como Paulo, e ai de mim se não pregar este nobre evangelho. Então, como missionários, nós temos a responsabilidade de fortalecer a alma dos nossos discípulos, exortando os mesmos a permanecerem firmes na fé. Apesar de todas as lutas, de todas as intempéries, de todos os vendavais, de todas as coisas contrárias que se levantam na nossa vida terrena, ao construirmos a nossa história. Apesar de tudo isso, vamos permanecer firmes na fé. E é isso que o missionário, que a missionária, ela tem que inculcar na mente e no coração dos seus discípulos, permanecer firmes na fé e na fé em Cristo Jesus, o Deus verdadeiro. E é claro que levar as pessoas a permanecer firmes na fé envolve anunciar ou o anúncio do verdadeiro evangelho. Envolve literalmente fazer discípulos e promover a eleição destes discípulos a outros missionários que vão propagar também as novas de paz. Nós vivemos em dias que precisamos entender as necessidades dos seres humanos para que possamos alcançar a alma,
para que possamos alcançar o anelo da alma do ser humano. Porque o nosso arqui-inimigo, o diabo ou diabolos, ele mudou a sua estratégia. Há tempos atrás, íamos em uma igreja e era normal vermos nesta igreja pessoas se manifestando com possessões demoníacas e sendo expulsos esses demônios pela figura pastoral ou dos obreiros ou dos missionários e missionárias que, cheios de fé, expulsavam estes demônios. Porque há tempos atrás, a necessidade principal da alma do ser humano era de cunho espiritual. Mas em tempos odiernos, a necessidade maior do ser humano não é tanto espiritual. É claro que é, mas ele não percebe isso porque ele está tão envolvido e o inimigo, aqueles que não querem o nosso bem, aquele que quer nos destruir, porque sabemos, o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Este mesmo, ele aprisionou o ser humano em meio a tantas dores emocionais que ele não olha para o seu lado espiritual no primeiro momento. Ele olha mais para os sentimentos e as dores da sua alma, o sofrimento da sua alma. E quando nós falamos de alma, estamos falando de emoções, estamos falando de uma emoção enferma, danificada, traumatizada pelos episódios da vida. Devemos levar essas pessoas, então, a ter uma cura em sua alma. E muitas vezes curar a alma é tomar posse daquilo que Paulo diz: me esqueço das coisas que para trás ficaram. E se esquecer não é ter amnésia. Se esquecer, literalmente, é ser curado e se lembrar do passado sem trazer as dores, mas trazendo lições pedagógicas para aplicarmos o nosso presente e não cometermos isso no nosso futuro. Então, o missionário e a missionária têm uma incumbência nobre hoje de tocar a alma do ser humano, de cuidar da alma deste ser humano de uma forma mais profunda, de uma forma mais eficaz, de uma forma a levar este ser humano, a levar esse novo discípulo a se desembaraçar com tudo aquilo que está embaraçando ele e não permitindo ele avançar, caminhar. Cumprir a nossa missão é cuidar de almas. Para cuidar das almas, precisamos então entender sobre quais são as dores da alma do ser humano nos dias atuais. Quais são as maiores dores dos seres humanos em 2024? Olha só, as dores da alma são parte fundamental e estão dentro de nós, né? Dentro da nossa alma. E nós vivemos, e é impossível não sofrer as dores da alma da nossa jornada de crescimento e transformação pelo próprio Evangelho. Essas pessoas, elas foram afetadas por essas dores, e essas dores emocionais, que também causam uma dor muito grande dentro da sua estrutura psíquica, faz com que elas fiquem paralisadas, patinando na vida. E devemos tirar essa pessoa deste atoleiro, deste lamaçal. Lembra do lamaçal do pecado? Devemos tirar essas pessoas, limpá-las, para que elas possam prosseguir na sua vida. Vamos lá? Vamos conhecer as principais dores que os seres humanos sentem na sua alma em nossos dias. A primeira dor que devemos estar habilitados para levar o ser humano, levar os nossos discípulos a superar é a dor da solidão. Justamente o que você ouviu, a dor da solidão. A solidão é uma das dores mais profundas da alma humana. Ela pode surgir quando nos sentimos desconectados com os outros. Ela também surge quando nos falta companhia e quando nós não temos apoio emocional. Então, olha só, geralmente as pessoas que entram na nossa igreja ou as pessoas que encontramos na rua através do processo missionário, do evangelismo, essas pessoas geralmente se sentem sozinhas. Essas pessoas sentem uma profunda solidão na sua alma. E o que causa esta solidão?
e precisamos sarar, pelo poder de Deus e pelo conhecimento que Deus nos deu, sarar essas pessoas, curar essas pessoas. Então, a solidão, ela vem, ela aloja em uma pessoa quando essas pessoas não se sentem mais conectadas. Então, o primeiro passo do missionário é trazer essa reconexão, é reconectar essa pessoa, é ligar essa pessoa novamente. Aquilo que for ligado na terra, no céu também será ligado, desligado será ligado. Então, nós temos uma função de ligar essas pessoas, religar essa pessoa, reconectar essas pessoas. Por quê? Essas pessoas se sentem desconectadas da família, desconectada da sociedade, se sentem também desconectada dentro da igreja. Existem muitas pessoas que vão aos nossos cultos e se sentem desconectadas, não se sentem conectadas, não se sentem pertencentes à igreja. E essas pessoas, então, acabam potencializando esse processo de solidão. Então, missionário, missionária, obreiro do Senhor Jesus, lembre-se, para seguir e levar a sério o ID de Jesus, precisamos entender que nós somos agentes de Deus na terra para reconectar essa pessoa. Reconectar essa pessoa, primeiro, com Deus. Segundo, com a sua família. Terceiro, com a igreja. Terceiro, com a sociedade. Existem pessoas que estão e que se sentem, por causa da solidão, tão desconectada que se desconectaram, inclusive, do casamento, inclusive da paternidade, da maternidade, inclusive do próprio serviço, da sua própria profissão. A pessoa se sente um peixe fora d'água e precisamos então reconectar essa pessoa, reconectar. O segundo que vimos já, né, é que essa pessoa sente que ela não tem uma companhia, não tem ninguém perto dela para ajudar, para caminhar com ela, para ouvir e não julgá-la. Ouvir, não julgar por aquilo que essa pessoa ouviu e levar ela a avançar em Cristo Jesus. Precisamos então ser agente de reconexão e precisamos ser companhia. Lembra, se alguém te obriga a caminhar 1 milha, vá 2. Vá 2 milhas com essa pessoa. Precisamos então ser apoio para as pessoas que se sentem solitárias, para pessoas que estão sentindo uma grande solidão na sua alma. E em terceiro lugar, essa pessoa não tem um apoio emocional. Não tem um apoio emocional. Não fique bravo, não fique brava. Sabe por quê? Porque muitas vezes, apesar da pessoa precisar de um apoio espiritual, ela almeja primeiro encontrar um apoio emocional. Um apoio que consiga tirar ela das garras das emoções tóxicas que ela está vivendo, causando essa solidão intensa, para que depois, livre de tudo isso, ela consiga receber este apoio espiritual. Então, nós precisamos ser um apoio emocional para essas pessoas. Para superar a solidão, então, é importante buscar conexões significativas. Então, essa pessoa precisa buscar aí, né, conexões significativas que vão trazer um significado para a vida dela. E sozinha essa pessoa não consegue, porque ela está fraca, ela não tem forças para isso. Talvez ela nem saiba como fazer isso. Então, eu estou aqui para te apoiar a se reconectar com pessoas significativas em sua vida, que também vão te auxiliar a ampliar as suas janelas temporais, ou seja, a enxergar um futuro pleno e poderoso. Também precisamos levar essas pessoas a se reconectar com amigos ou fazer novas amizades, novos networks. Precisamos reconectar essa pessoa com os relacionamentos afetivos, né? Então, precisamos reconectar, porque lembre-se, a primeira grande dor de todo ser humano, né, geralmente é a solidão. A segunda grande dor da humanidade de hoje é a dor da perda. A perda é inevitável na vida humana. Então, nós, seres humanos, sempre vamos perder. Claro, vamos ganhar. Mas quando nós ganhamos, sentimos alegria, mas quando nós perdemos, a tristeza é muito profunda. Então,
precisamos levar essa pessoa a superar a dor da perda. Perder alguém que amamos, perder o emprego, perder uma oportunidade, ou até mesmo perder a nossa própria identidade. Porque muitas vezes as pessoas perdem muitas coisas e perdem a sua identidade em Cristo Jesus. Elas deixam de saber quem elas são, o propósito de vida, né? O porquê elas estão aqui na Terra. Então, devemos levar essa pessoa a ter essa consciência de quem ela é de fato em Cristo Jesus, né? Restaurar aí essa identidade dessa pessoa em nosso Senhor, em o nosso Cristo, para que ela entenda que ela faz parte de algo maior. Então, precisamos levar essa pessoa. E muitas vezes, levar essa pessoa a superar a dor é fazer com que essa pessoa sinta e passe pelo processo do luto. Porque toda perda, ela vai gerar um luto. E muitas pessoas acabam fugindo para não viver o processo do luto. Muitas pessoas, inclusive aquelas que não têm o conhecimento que nós temos de Deus, da Bíblia Sagrada, da nossa fé, e não têm uma fé tão alicerçada assim, para fugir do estágio do luto ou para não viver o luto por causa de uma perda, essas pessoas acabam buscando refúgio em entorpecentes, em drogas lícitas, em drogas ilícitas. Essas pessoas acabam buscando refúgio e se acabam sendo escravas do vício a que buscou. Então, muitas pessoas sofrendo da dor da alma, de ter perdido, fugindo e não querendo viver o processo do luto, vão para a bebida, vão para as drogas, vão para a prostituição e acabam se envolvendo nesse ciclo que acabam destruindo e prendendo as pessoas. Então, precisamos levar as pessoas a superar aquilo que ela entendeu que se perdeu. Então, olha só, a primeira grande dor de todo ser humano hoje é a dor da solidão. A segunda grande dor é a dor da perda. A terceira grande dor é a dor da rejeição. Rejeição. A rejeição, ela atinge diretamente a nossa autoestima e o nosso senso de valor. Uma pessoa acometida pela dor da rejeição, ela vai ter uma autoestima muito baixa e o senso de valor dela sobre o valor que ela tem para a sociedade e para ela mesma vai estar lá embaixo. Ser rejeitado por alguém que amamos ou por uma oportunidade desejada e é extremamente dolorosa. Então, eu tenho uma oportunidade, mas eu não consegui alcançá-la, fui rejeitado nessa oportunidade, fui rejeitada por alguém que eu amo, fui rejeitada por alguém ou por uma estrutura que eu queria ficar. É uma dor muito intensa e as pessoas se sentem rejeitadas e elas não sabem lidar muito bem com essa dor e nem como superar essa dor. Precisamos lembrar que a rejeição não define nosso valor como seres humanos. Ela não define, mas ela abala. A pessoa sofrendo isso fica extremamente abalada. E é nesse momento que nós devemos ser esse apoio emocional para a pessoa, para levar ela a deixar de se sentir e de viver essa dor da rejeição. Uma outra dor muito intensa que nós, como missionários e obreiros de Cristo, devemos estar familiarizados para levar as pessoas a superarem essas dores é a dor da culpa. É a dor da culpa. Você sabia que muitas pessoas vivem amarradas pela dor da culpa? A culpa surge da própria consciência e está associada a sentimentos de responsabilidade por algo que acreditamos ter sido ou ter feito errado. Então a culpa ela surge quando a minha consciência começa a me condenar excessivamente, né, de algo que eu deveria ter feito e não fiz, ou de algo que eu fiz errado e prejudicou muitas pessoas. Então, todos nós levamos uma certa pitada de culpa ao olharmos para o nosso passado. Mas essa culpa começa a destruir a nossa vida quando ela toma proporções enormes dentro de nós, afetam e abalam as nossas emoções, e aí nós precisamos nos livrar dessa culpa, e às vezes sozinho nós não conseguimos.
Lidar com a culpa envolve reconhecer nossas ações, aprender com elas e buscar o perdão. Então, como eu vou tirar essa pessoa desse processo em que ela está culpando? A culpa é minha, a culpa é minha, a culpa é minha. E dentro da nossa estrutura psíquica, e o nosso inimigo sabe, né, disso, que quem é culpado, o que ele merece receber? Sanção, penalidade. Todo culpado deve ser penalizado. Quando uma pessoa se sente culpada, essa pessoa sempre vai entrar em um movimento de punição. Ela sempre vai se punir. Ela sempre vai se punir. Ela vai entrar pelo viés do auto-boicote. Ela vai se auto-sabotar. Ela não vai viver em paz, não vai ter paz, não vai alcançar felicidade, porque ela acha que ela não merece. Porque ela introjetou dentro dela, por questões emocionais e psíquicas e por questões de uma influência do nosso inimigo, porque lembre-se, o diabo não tem poder nenhum, porque a palavra de Deus diz que todo poder no céu, na terra e debaixo da terra está em Cristo Jesus. Então todo poder é de Deus. Mas o diabo ele tem força e ele é oportunista. Ele pega carona nas nossas fabilidades, nos nossos medos, né? Das nossas necessidades para nos destruir. Então, uma pessoa culpada, ela não aceita nada além da punição na sua vida. E eu tenho que levar essa pessoa a sair deste movimento. E como eu vou levar essa pessoa a sair disso? Ora, primeiro, reconhecer as minhas ações. Reconhecer a minha real responsabilidade sobre o fator que eu sinto que eu sou culpado. Segundo, né? Aprender com elas, aprender com os meus erros. Então, eu reconheço as minhas ações, eu aprendo com os meus erros e eu busco o perdão de Deus. E eu também tenho que me perdoar. Porque muitas vezes buscamos o perdão de Deus, Deus nos perdoa, mas nós não nos perdoamos. Precisamos, então, como agentes missionários de Deus, como fatores de cura de Deus para o outro, levar a pessoa a se perdoar. A pessoa precisa se perdoar. O quinto medo é literalmente, ou o quinto, né, a quinta dor da alma é o medo. É o que mais aflige o ser humano. O medo é comum na alma humana, mas precisamos identificar as suas causas, enfrentar o medo gradualmente com apoio emocional do missionário que está me acompanhando, para que eu possa superar este medo. O medo, ele é natural. Quando o medo, ele vai me preservar. Eu tenho medo de altura, então não vou pular de um despenhadeiro. Eu tenho medo de morrer, então eu não vou aí atravessar uma rua porque eu posso perder a vida. Então, esse medo é normal, ele vai preservar a minha vida. Mas muitos outros tipos de medo, ele é patológico. Ele não vem da natureza humana, ele vem do inimigo, é potencializado. Porque o medo anormal, ele vai me paralisar, ele vai me bloquear. Então, eu tenho que levar essa pessoa a vencer o medo. É por isso que para cada dia do ano, nós temos uma palavra de Deus para nós, que é não temas, não temas, não temas, não temas. Então, eu tenho que levar essa pessoa a superar esse medo. Ok? Que bom estar aqui com vocês, que Deus abençoe. Lembre-se, nós somos missionários de Deus na terra para cumprir e levar a sério o ID de Jesus, e para cumprir e levar a sério o ID de Jesus, nós temos que levar a sério o ser humano e entender sobre o ser humano e sobre as suas dores, as dores da alma do ser humano. Jesus, como o maior missionário, ele era Deus, estava com Deus, e ele deixa toda a sua glória para se fazer humano, para se fazer ser humano. E ele nasceu como todo ser humano, cresceu como todo ser humano, morreu como todo ser humano morre, mas ressuscitou como Deus. 100% homem, 100% Deus, sem pecado algum. Sabe por quê? Porque Jesus ele queria viver as nossas dores, entender, sentir na pele, para entender a dor do ser humano com o intuito de prover a cura para todo ser humano. Isso é fundamental na obra missionária. Descer para conhecer a dor do outro, se envolver na dor do outro. Aquele ditado antigo de que quem está de fora vê melhor,
não é mais tão oportuno, porque o ser humano hoje já não quer mais uma pessoa de fora dando pitaco na sua vida. O ser humano hoje quer uma pessoa de dentro, que se faça presente, que seja o apoio, que seja literalmente o seu discipulador, o seu missionário, o seu amigo, bem presente para qualquer hora. Que Deus nos abençoe, que possamos levar a sério o ID de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês e fiquem com Deus em nome de Jesus.